Bom, pessoal, vamos começar aqui hoje falando sobre uma técnica de machine learning, né, chamada Random Forest, tá? Vou descer aqui um pouquinho no código para, ó, o Random Forest é uma técnica de machine learning, né? É um algoritmo de machine learning que constrói várias árvores de decisão, que é um outro algoritmo de machine learning, e junta essas árvores de decisão, uh, construindo um modelo mais forte para realizar a predição. Isso faz com que haja uma acurácia maior, que é uma métrica comumente utilizada de desempenho desses modelos de machine learning, e controla o overfitting, né? Que é o modelo ser super ajustado para os dados em questão e não conseguir prever adequadamente dados futuros, porque ele está super ajustado para aqueles dados que você treinou aquele modelo, tá? Então a gente sempre tem essa que ficar preocupado com essa questão aqui do overfitting. Mas isso eu vou falar em outros vídeos, tá? Então primeiro a gente vai, como é que a gente constrói uma random forest, né? Uma floresta aleatória no R, né? Eu não estou usando aqui o Python, eu uso o R. Ainda vou aprender o Python em algum momento da minha vida, não muito distante. Mas aqui vamos então a fazer isso aqui no R. Vou aumentar aqui a linha de código, diminuir aqui o, o, o console. Então eu vou instalar primeiro o Pacman, né, que vai carregar esses diversos outros pacotes que eu estou utilizando aqui no meu arquivo quarto, que na verdade é uma evolução do R Markdown, porque nesse R Markdown eu estou fazendo não somente a Random Forest, como eu estou fazendo também outros algoritmos de Machine Learning, que vão vir posteriormente aqui no canal, que é o SVM, né, o Supporting Vector Machine. Estou fazendo o KNN, né, que é o K vizinhos mais próximos. E eu vou deixar também um conteúdo didático dentro do vídeo, né, nas descrições do vídeo, para vocês terem acesso e não ficar só jogado como que faz no R, e sim o que é o KNN, o que é a Random Forest, o que é o SVM, quais são os tipos de SVM, tá? Mas vamos começar aqui pela Random Forest. Então eu vou basicamente carregar aqui, utilizar o Pacman para carregar esse conjunto de pacotes. Alguns aqui são famosos, né? O Tidyverse, o Caret. O Caret é um pacote bastante usado para fazer machine learning no R. O Mice, que é para imputação de dados. O Rose, que é para fazer oversampling, para balancear os dados, tá? O PROC, para fazer curva ROC, para ver se o modelo tá, enfim, qual é a sensibilidade, a especificidade, qual é o ponto de corte ali, né, que maximiza a acurácia do modelo. E, bom, temos outros pacotes aqui, dentre eles o próprio Random Forest,
né? O Random Forest, se não me engano, o Caret, ele vai fazer o SVM e faz o KNN e alguns outros, mas o Random Forest tem esse pacotezinho aqui separado chamado Random Forest, tá? Então aqui vamos carregar aqui, tá? Demora um pouco porque são muitos pacotes. Vou instalar um pacote chamado DMWR, que é para data mine e manuseamento de dados desbalanceados. E aqui eu vou fazer, enfim, o feijão com arroz, né? Vou aonde está meu banco de dados que eu quero trabalhar para construir o modelo, o setwd, né? Então meu banco de dados está no users, user downloads, é uma pastinha aqui do meu computador. E eu vou utilizar aqui o read excel do pacote readxl para carregar esse banco de dados, que o nome é banco ponto não imputado. E vou usar aqui o clean names do pacote janitor para que todas as minhas variáveis, se tiver algum caractere que seja letra maiúscula, vai ser convertido em letra minúscula. Então aqui, ó, eu faço já logo direto, utilizando o pipe, um mutate. Eu estou convertendo aqui o que eu estou estudando aqui nesse banco de dados. Eu quero prever um desfecho de delírio em pacientes hospitalizados. Ou seja, se aquele paciente ele sofreu delírio ou não. Tem N questões aqui em cima desse banco de dados. Mas a questão aqui é que o que eu estou fazendo aqui com esse mutate eu estou pegando o delirium ocorrência, que estava como 0 e 1, e aí estava variável dicotômica 0 e 1, e aí o R pode entender como uma variável de caractere, alguma coisa do tipo. E estou transformando 0 em null e o 1, que é o outro, né? Se não for 0 é yes, ou seja, se não for 0 só pode ser 1 e aí é yes. Então eu estou basicamente transformando o desfecho que eu quero estudar, que é o delírio, em categórico, tá? Já rodei isso daqui? Não. Então eu vou rodar. Aqui então eu vou dar um str, tá? Para demonstrar a estrutura dos dados. E aí eu chamei o banco que eu carreguei simplesmente de DAT. Então aqui se a gente abrir o DAT, a gente vai ver aqui, ó, o banco de dados aqui, tá? Eu tenho 48 colunas e 306 pacientes, 306 unidades observacionais, tá? Então agora vamos ver a natureza. O str ele vai me dar aqui, que é interessante, a natureza de cada uma das variáveis. Olha só.
o ID ele está interpretando como a variável de caractere 1, 2, 3, 4, 5, que é o ID do paciente, né? Que é mais aqui, um montão de coisa aqui numérica, um montão de coisa aqui numérica que é, por exemplo, se o cara tem hipertensão ou não, ele está interpretando como numérica, mas na verdade ela é 1, 0, é uma variável dicotômica. Então a gente vai ter que fazer algumas transformações aqui nesse banco de dados. Variável numérica aqui mesmo que eu consigo identificar ó, é a glicemia, ó, 125, 155, 175, sódio, potássio, ureia, creatinina, tá? E aí vocês veem que o delírio, por causa que a gente, que é o desfecho, por causa do fato da gente ter utilizado lá em cima o mutate, ele não veio como numérica, ele veio como caractere, tá vendo? Então aqui está a estrutura, aqui está a estrutura do meu banco de dados e a natureza de cada uma das minhas variáveis. Isso aqui é muito importante para a gente saber como a estrutura das variáveis estão e para entender como que o modelo vai trabalhar essas variáveis. Então aqui eu pego somente o DAT, delirium ocorrência. Eu vou fazer uma structure, esse comando aqui str, só na variável delirium. E eu vejo que ele está como caractere, tá? Eu posso utilizar também essa função aqui chamada namesDat para pegar o nome de todas as variáveis. Isso pode me ajudar para eu construir aqui ó, o código que vem logo abaixo, que eu faço um vetor, tá? Então eu pego os names do que estava. Lembra que tinha um montão de variável, por exemplo, vou até voltar aqui o structure aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, hipertensão, dislipidemia, o sexo tá como numérico e não deveria estar, se o cara tem trombólise ou não, enfim. Eu vou pegar então, vou copiar esses nomes, vou jogar simplesmente num vetor chamado vars2factor, que em português ficaria variáveis para fatores. Então já dá para entender o que eu vou fazer aqui, né? Estou pegando esses caras aqui que são os problemáticos, que estão classificados como errados, e eu vou simplesmente pegar somente eles, dat vars2factors, e converter eles para fatores, tá? Então agora eles não são mais numéricos, nem caracteres, nem nada do tipo. Agora eles são fatores. E se a gente utilizar de novo aqui a função str, ele vai mostrar para a gente que ela, ó, agora o RAS, a hipertensão, é fator certinho, com 2 níveis. Fibrilação atrial é fator com 2 níveis. Diabetes mellitus é fator com 2 níveis. RAS é fator com 5 níveis e por aí vai. Tá? Então agora eu estou com uma estrutura, o meu banco de dados, inclusive a variável desfecho, que é a ocorrência de delírio, tá como um fator com 2 níveis. E agora sim a gente está com a estrutura de dados correta para trabalhar com o algoritmo de uma forma correta, aplicando a Random Forest.
Uma coisa curiosa, eu vou fazer aqui uma tabela de frequência ah, da variável do desfecho, que é a ocorrência de delírio, e depois eu vou printar essa tabela de frequências. A gente pode ver aqui que no banco de dados inteiro está bem desbalanceado, né? Ele está bem desbalanceado esse banco de dados. Delírio foi um desfecho muito raro nesse conjunto de pacientes, nesses 306, não é isso? 306 pacientes, onde somente 22 de 306 sofreram o delírio. Então, se a gente for pegar aqui, ó, 22 divididos por 306, isso daqui dá... deixa eu pegar isso aqui e multiplicar por 100. E vou dar um round 2. Somente 7,19% da nossa amostra, da minha amostra aqui, desenvolveu o desfecho delírio. Ele é um desfecho raro. De curiosidade aqui, para quem está assistindo esse vídeo, se eu não tivesse dado esse round 2, o round é para arredondar para 2 casas decimais, né? Ele é daqui 7,189542. Só que o round 2 ele arredonda para 2 casas decimais. Bom, então vamos fazer o Random Forest. Mas antes, a gente vai ter que fazer algumas coisinhas aqui que são boas normas para a gente poder trabalhar com qualquer algoritmo de machine learning, tá? Tem um código aqui que eu não estou utilizando. Então eu vou pegar... Vocês lembram que... Vou até botar aqui de novo o str, e eu não quero mostrar ele no relatório final, então vou botar resultados igual a ride, não quero mostrar mensagem, nem warnings, nem nada. Vou dar o str dat id. Lembrem que essa variável está como caractere, tá? Eu vou fazer um split do banco de dados em banco de treino e em banco de teste, porque no algoritmo de machine learning a gente tem que treinar o modelo e depois a gente tem que testar o modelo em um banco de teste. Geralmente a gente tem um banco inicial e a gente separa 50 para teste, 50 para treino, ou até mais, usualmente 70 para treino e 30 para teste, tá? Então eu vou pegar essa variável aqui, o id, que é a variável classificadora, e vou transformar ela em numérica. Então, se a gente fizer aqui de novo, str dat id, ela já dá uma numérica, tá? E isso é importante para a gente fazer a partição dos dados pelo id.
Então, o que eu vou fazer aqui? Eu estou utilizando esse código aqui chamado Create Data Partition. Eu vou fazer pelo ID. A probabilidade vai ser de 50% de ir para treino e 50% de ir para teste. Eu só quero fazer isso uma vez. E esse list igual a false significa que o que vai me retornar é uma matriz, tá? O train index, que é o que eu estou atribuindo esse código todo aqui, ele vai me retornar como uma matriz. Vocês podem ver aqui, ó, que o train index ele vem como uma matriz, tá vendo? E aí eu quero pegar aqui nessa parte do código, eu vou pegar o banco de treino. E aqui notem que antes, como a probabilidade de 50%, eu fiz um split de 50-50 e não de 70-30. Tá? Então no final eu vou ter mais ou menos o mesmo número de observações no banco de teste e no banco de treino. Por que eu fiz isso? Porque o desfecho ele é muito raro, tá? Então, se eu deixasse só 30, se eu utilizasse uma partição 70-30, que acaba sendo mais comum, talvez eu teria uma probabilidade maior de ter ainda menos pacientes com delírio no banco de teste, tá? Por isso que eu fiz essa partição de 50-50. Aqui então a gente vai pegar esse train index e vai separar no banco literalmente de treino e de teste. Ó. Então aqui no banco de teste nós temos 152 observações de 48 variáveis. É quase a metade de 306. Vamos ver aqui quanto que é isso aqui, né? Ó. É 152 divididos por 306 vezes 100 round 2. E aqui eu vou fazer a mesma coisa pro teste. E aqui eu vou botar um set.sit 123 para ter para sempre ser isso aqui, né? Vamos fazer, ó, 49 ponto, perdão, 152 e 154. 49,67% foi para o dado de treino e para o teste ficou 50,33%. É quase metade. Não é 50-50 perfeitinho, mas atingiu aí o que a gente queria. Tá? Agora, o que acontece? A gente vai utilizar o pacote mais para fazer a imputação múltipla. Tá? Então aqui eu vou pegar o banco de treino e vou utilizar o método de PMM, que é o Predictive Mean Matching. E está escrito aí aqui embaixo o que é o Predictive Mean Matching. Ele vai utilizar modelos de regressão com base nos dados para prever os valores faltantes, tá? Depois eu posso fazer um vídeo específico falando sobre esse método, como é que ele faz isso.
ele vai fazer 5 iterações. Então quer dizer que ele vai basicamente criar 5 bancos de dados diferentes desse treino, vai fazer a imputação em cada um desses 5 bancos de dados e vamos pegar assim, os valores faltantes vão ser, se não me engano, vão ser uma média do que ele preveu nesses 5 bancos de dados, tá? Para diminuir ainda mais o erro da imputação. Então eu vou fazer aqui, e eu vou chamar essa imputação, o banco agora não vai ser mais train, ele vai ser, né, inputted train data. E depois a gente tem que usar esse código aqui chamado complete para completar o processo de imputação. Mesma coisa aqui, eu estou fazendo no banco de teste, tá? Depois estou imputando aqui valores no banco de teste, porque os modelos de regressão, os modelos de uma forma geral, e aí eu incluo os modelos de machine learning, eles é muito importante você imputar o dado. Vou até escrever isso aqui. É muito importante que você impute os dados antes de realizar modelagem, porque os modelos trabalham com complete case analysis, que é a análise de casos completos. Vou botar aqui rapidinho no chat GPT. Vou pedir para ele me explicar o que é. Só para eu dizer para vocês. Me explique o que é análise de casos completos em modelos de regressão, de uma forma geral. Então, ela envolve o uso quando você vai fazer um modelo de regressão, tá? Um modelo qualquer, inclusive de machine learning, ela envolve o uso apenas das observações dos casos que possuam todas as variáveis necessárias preenchidas. Então, se uma variável ela tem um valor faltante, se uma observação, por isso que é casos completos, né? Se, sei lá, o paciente 208 tem um valor faltante de hipertensão, toda todas as outras variáveis daquele paciente são excluídas. Então é uma perda de informação muito grande. Então é muito útil que a gente realize essa imputação múltipla, principalmente quando a gente está trabalhando com dados de paciente, prontuário, etc. E os dados não estão possivelmente completos, para a gente ter justamente os casos completos, né? Para a gente ter, enfim.
tá? É isso então. Pra gente não ter valor faltante ali na... É um método, não é bruxaria, é um método que é comumente usado para diversos tipos de modelagem, inclusive machine learning. Tá, então vamos fazer aqui. Falei pra cacete, né? Vamos rodar aqui. Ele vai ficar aqui um pouquinho rodando. Enquanto ele fica rodando, eu vou dar uma pausada aqui no vídeo. Acabou de terminar, tá? Então ele acabou de terminar aqui a imputação. Vou fechar o output dele. E aí eu faço aqui só uma observação aqui, depois se vocês quiserem pausar nessa parte do vídeo, que na verdade existe o método, devem existir outros, né? Mas existe também o método CAR-T, ao invés só do método PMM, que é o Predictive Mean Matching. O CAR-T ele vai utilizar árvores de regressão para predizer os valores faltantes. Agora a gente vai fazer uma coisinha chamada oversampling, tá? Que é uma técnica para lidar com dados desbalanceados em um banco de dados. Então aqui ó, envolve aumentar o número de instâncias da classe minoritária do desfecho de interesse para balancear o banco de dados. Isso pode ser feito utilizando métodos como o SMOTE, que é Synthetic Minority Oversampling Technique, ou então o ROSE, que é o Random Oversampling Examples, tá? Então aqui eu vou fazer com certeza o oversampling do banco de dados de treino. Até onde eu aprendi, pelo que eu aprendi, a gente faz o oversampling do banco de dados de treinamento e não de teste. Porque o banco de dados de teste, ele é já para ser uma simulação do mundo real, e no mundo real o desfecho ele é potencialmente raro. Porque essa técnica aqui, oversampling, para balancear os dados no desfecho, o que ele vai fazer? Vai ficar claro aqui um pouco mais aqui embaixo o que ele vai fazer. Eu vou rodar, tá? E aqui ele explica aqui, ó, para quem quiser pausar nessa parte do vídeo, eu explico o que é o método SMOTE e o que é o método ROSE. No caso, eu fiz aqui pelo método ROSE, tá? O banco de dados que fez o oversampling, ele está chamado de oversample train data. Vamos ver como é que está o desfecho. Ó, antes de ter, agora lembra que eu tinha 22 22 casos de delírio e 200 e todo o resto enfim, pacientes que não sofreram delírio. Agora eu tenho 245 divididos pelo
por 500. Agora eu tenho quase 50% de pacientes com delírio no meu banco de dados. Antes eu tinha 7 ponto alguma coisa, não era isso? 7%, agora eu tenho 50%. Então isso aqui é balancear o banco de dados. Uma coisa importante aqui é que aqui, ó, eu que botei o N para 500, mas eu poderia ter colocado o N para 1000. Ou seja, ele ter feito esse balanceamento até 1000 observações. Só que como antes a gente tinha 306 observações, eu não quis jogar para muito mais, para não ficar uma coisa muito artificial. O banco de dados original tem 306 pacientes e o banco de treino, né, ele tinha 154. Eu quis jogar para 500 só para não ficar uma coisa demasiada, assim, só para não ficar uma coisa muito artificial, tá? Só para não criar muito dado do nada. E aí, olha antes, né? Antes no dado de treino, eu tinha 13 só ocorrência de delírio. Em 154, que era 0,08%. Perdão, né? Tem que explicar. Explicar por 100 aqui. Certo? Tá certo. Oito vírgula 44%, tá? E no teste, como eu não fiz o oversampling, eu fiquei aqui com 9, tá? Eu fiquei aqui com 9 de 152. Que é 5,92%. Agora, finalmente, temos tudo, enfim, prontinho aí para
fazer o algoritmo de Random Forest. Então vamos lá, carregar o Random Forest. Primeiro fazer aqui o setSeed 123 para assegurar a reprodutibilidade computacional. Aqui eu estou falando que eu quero que a minha Random Forest seja do tipo classificação, porque o desfecho ele é categórico, ele é qualitativo, porque as árvores de regressão elas podem ser utilizadas para desfechos quantitativos também. Tá? E esse loop igual a null aqui, eu não sei explicar muito bem, mas ele vai utilizar o comportamento default do carriage para fazer a programação que está por trás aqui dessa pequena quantidade de código para fazer a floresta aleatória. Então aqui eu vou aqui, ó, o custom arrayF, que foi criado aqui antes, eu quero definir os parâmetros dele, tá? Então eu vou definir aqui o mtry, que vai ser o número de variáveis que vai ser utilizada a cada split dos dados, o número de árvores da floresta, são parâmetros. O mtry é um parâmetro na floresta aleatória que especifica o número de variáveis que vai ser selecionado aleatoriamente em cada split construindo as árvores. Então ele vai construir as árvores. Lembra que eu falei que a floresta aleatória é um conjunto de árvores? Então cada árvore vai fazer ali, vai relacionar as variáveis preditoras com o delírio. E no final, como ele é uma técnica, a Random Forest é uma técnica Assemble, ele vai pegar essas árvores, vai selecionar as melhores, que tiveram a melhor acurácia, e vai construir uma floresta com essas árvores. E essa floresta vai ser, em termos didáticos, né? Vai ser o algoritmo final, que é o Random Forest. Aqui ele está só fazendo uma função grid para o tuning aqui dos hiperparâmetros. Tá aqui explicadinho o que é. A função aqui a ser fitada para fazer o treinamento da Random Forest. E vamos lá, né? Tem mais algumas linhas de código aqui e tal. Algumas linhas realmente mais metodológicas, tá? A função de predição, a função de probabilidade, e, e etc. Então vamos rodar isso aqui. Eu rodei esse código aqui de cima, não sei, deixa eu rodar de novo. Rodei. Então quando a gente roda aqui, ó,
O custom RF, ele é, ó, o library, ele é o random forest e o tipo é uma árvore de classificação. Isso aqui a gente delimitou aqui, ó, type, library e loop. E como eu pedi para ele criar uma lista, ele fez uma lista com esses 3 caras aqui. Agora os parâmetros. Vou até separar essa linha de código aqui. Agora ele definiu parâmetros, tá vendo? O grid. Então ele vai adicionando aqui, ó, especificações, tá? De como essa árvore vai ser trabalhada. O fit. Predict. Tá? A função de probabilidade, tá? Tudo isso numa grande lista. Ele está listando os parâmetros, né? Não os hiperparâmetros, mas assim, a fórmula com que ele vai trabalhar a árvore, tá? Sort e os levels, ok? Tendo isso aqui, nós vamos fazer então a gente vai treinar agora o modelo utilizando o método de validação cruzado. E a gente vai utilizar lá aquele, ó, o class probabilities, que está aqui em cima. Não lembro agora onde. Processamento paralelo. Eu explico aqui, ó, o que é o Tenfold Cross Validation. É uma técnica de validação onde o banco de dados ele é dividido em 10 subbancos. Então, esse banco de dados aqui, esse cara aqui, de 500, tá? Ele vai ser dividido em 10 bancos. Então, ele vai ter, vamos dizer que ele vai ter 10 bancos de 50 observações, tá? E o banco, ele vai ser, então, treinado em 9 e modelos vão ser treinados em 9 bancos e testados em um banco sobressalente. E ele vai fazer isso várias e várias vezes até escolher o melhor modelo de floresta aleatória, tá? E esse parallel processing que está aqui, né? Allow parallel igual a true, igual a t, né? Que é a mesma coisa que botar igual a true.
igual a true é ele vai fazer isso de forma paralela, tá? Então lembra que eu falei que o mtry era o número de variáveis a ser utilizada cada vez que ele fosse fazer um modelo de floresta? E aí ele vai juntar esses vários modelos e encontrar o melhor? E o mtry era o número de variáveis? Então ele vai selecionar aleatoriamente. Um ele vai utilizar 9 variáveis, o outro ele vai utilizar todas as 47, o outro ele vai utilizar 44, o outro ele vai utilizar 35 e depois ele vai juntar isso aí, tá? Para encontrar o melhor modelo. E a gente está variando também esse hiperparâmetro aqui, que é o número de árvores. Então ele vai fazer árvores com 50, com florestas com 50 ramificações, com 100 ramificações e com 500 ramificações também. Ou seja, com 50 árvores, com 100 árvores ou com 500 árvores. Eu rodei isso aqui. Não tinha rodado antes. Agora eu vou finalmente rodar. Finalmente irei rodar a minha floresta aleatória. Dado tudo isso que a gente passou aqui. Essa floresta aleatória vai ser no banco de dados de treino, tá aqui, né? Oversample Train Data. A métrica vai ser pela ROC. O Turn Grid é o grid, como eu especifiquei aqui. E o método, né, é o Custom RF, que eu vim construindo ele aqui em cima. Ó, os níveis do Custom RF, a Sort Function, a função de probabilidade, a função para predição, a função para fitar o modelo e tudo mais. Então, aqui essa parte vai demorar um pouquinho. Então, eu provavelmente vou pausar o vídeo. Mas eu vou deixar fazendo aqui quando terminar. Eu mostro para... Eu volto com o vídeo. Ó, tá aqui o quadradinho vermelho. Então, já já eu volto. Bom, então o modelo voltou aqui. Vamos ver aqui o resultado, né? Terminou de rodar. E aí ele vai dar aqui, ó, para cada combinação de variáveis, olha lá, de 1 até a 47ª, ele testa 3 vezes, com 50 árvores, né? 100 árvores e 500 árvores. E aí ele vai vendo aqui os parâmetros as métricas de desempenho, sensibilidade, especificidade e ROC. E aí ele vai escolher aqui, em algum momento, ele vai escolher aqui que o melhor modelo, com base nessas métricas, sensibilidade, especificidade e ROC, o melhor modelo foi o com
duas variáveis e 100 árvores. Agora eu esqueci se mtree é o número de árvores, é o número de florestas, que é o número de árvores, né? Escrito aqui em algum local. Mas deu para entender o que que é, né? Eu acho que é isso. Estava escrito aqui em algum local. É o número de árvores, tá? Então ele deu aqui o melhor modelo. A gente tem como plotar esse conjunto de resultados, né? Olha só, como que a curva ROC ela chega aqui num pico com 2, 3, 4 variáveis mais ou menos, e ela vai. O número de árvores não parece afetar tanto assim. Parece que você utilizar um número um pouco maior de árvores é um pouco melhor. Aqui o verde está sempre um pouquinho acima do azul, né? Ó. Mas o que mais afeta mesmo é o número de variáveis, o mtry. Quanto maior o número de variáveis, menor a acurácia do modelo. A gente vê aqui bem nítido, né? Ela tem uma tendência de decaimento bem nítida. Vou até escrever isso aqui. A performance do modelo tem uma tendência decaimento na acurácia bem nítido. Uma tendência bem nítida. Quanto mais variáveis são colocadas no modelo. mtry igual a 2 ou um pouco mais do que isso para diferentes combinações de número de árvores. mtree igual a 500, 1000 e 1500 parecem ser o bastante para este caso em específico. Banco de dados de delírio, banco de treinamento com oversampling n igual a 500, tá? Ele vai ver aqui também tem como a gente ver um out of bag error. Então é uma estimativa do erro de predição. A gente pode gerar esse gráfico também. Aqui, né? Ele dá o out of bag error. E aqui nós iremos deixa eu ver aqui.
Aqui na verdade eu tô fitando um outro algoritmo de Random Forest com com mtry igual a 4 e um número de árvores de 1000. Mas vamos utilizar aqui então aquele que ele deu como melhor, que tinha sido, agora eu tenho que lembrar aqui, peraí, 2 e 100. 2 e 100. Tá? Ele aqui dá até uma estimativa aqui, né, do out of bag error para essa random forest em específico. Então você vê que a gente basicamente realizou o treinamento no modelo, né, com base em vários hiperparâmetros de número de variáveis e número de árvores. Ele chegou aqui ao modelo que tinha melhor acurácia, que é utilizar só duas variáveis e 100 árvores. A gente pode utilizar aqui a importância de cada verificar a importância de cada variável para o modelo, tá? Então a gente vê aqui que vamos ver aqui variáveis bem importantes. Provavelmente foi as que ele manteve, né? Talvez ó, aspectos agudo, 7,35. Vamos ver aqui o que significa esse mean decrease accuracy. Então, se você remover essa variável aqui, remove a acurácia em 7,3557. Trombólise reduz em 4,494. Tá? Essa aqui, ó, neutrófilos em 6,494. E tem como fazer também pelo método de Gini. Tá? Aí ele já coloca aqui, ó, o aspecto agudo aparecendo de novo. Então, os dois métodos estão mostrando que essa variável é importante. O RNI, uma variável chamada RNI, basófilos, NLR, mas também a gente aqui tem valores em média maiores, né, de 8, 14. Parece que é um método menos conservador, tá? Então, parece que não tem muita, eu diria que não tem muita concordância. Vamos ver, o método de Gini é a diminuição total nas impurezas do nó da divisão da variável. Beleza. Só dar uma consultada aqui. Mean decrease in Gini.
eu quero perguntar se os valores é melhor ter it's better, é melhor ter valores é melhor ter valores então, olha lá, valores maiores, né? Vou até botar aqui, ó. Valores maiores indicam que a variável tem, enfim, um papel maior em reduzir a impureza de Gini e, portanto, em melhorar a performance do modelo, tá? E agora nós faremos aqui a predição propriamente, que agora a gente vai utilizar o modelo RF, tá? No banco de dados de teste. Então a gente vai tentar ver como que o banco de dados treinado no banco de treino vai se sair no teste, tá? Utilizando um ponto de corte aqui de 0.5, então esse pred RF é uma matriz aqui, ó, onde cada observação ele vai dar aqui uma probabilidade dele ser do cara ter delírio ou não. E eu vou colocar aqui, ó, um ponto de corte, ó, acima de 0.5 você classifica como yes e abaixo você classifica como no. Então esse cara daqui, ele seria classificado como no. Esse cara como no, esse cara como no, esse cara como sim. Deu para entender? Perdão, esse aqui ainda vai ser no. Mas esse cara aqui ele vai ser sim, ó, 0.55 para sim. O quinto paciente, tá? Então, result RF. Ele vai ser um fator, tá? Se eu vir aqui e escrever aqui result RF, ele vai me dar aqui, ó, tá? Cada paciente classificado, o primeiro foi no, o quinto foi yes, como eu falei que ia ser, tá vendo? O sexto foi yes também, e aí por aí vai. Agora a gente vai carregar o caret para fazer uma matriz de confusão para avaliar justamente esse conjunto de dados aqui, que é a ocorrência de delírio no banco de teste, as classificações contra as classificações do Result RF. E aí a gente consegue montar uma tabela 2x2, calcular sensibilidade e especificidade e calcular acurácia. Tá aqui. A acurácia foi bem baixinha. De 0.79.
a gente consegue ver, né, que aqui, ó, a referência tem 9 pacientes. O banco de teste tem 9 pacientes classificados como delírio. Só que nenhum desses 9 o modelo de predição acertou. Por isso que a acurácia é tão baixinha, tá? Vamos lembrar de novo quantos que tinham. Era 9 mesmo, não era? Acho que era. Vale até a pena botar ali de novo o código, ó. Vou botar só isso aqui. Embaixo da Confusion Matrix. Que é na verdade o que tinha no number of delirium occurrences in test dataset. Era 9 em 152. Então, desses caras daqui, ele não conseguiu prever nenhum, tá? E ele ainda classificou 22 como errado. Então, o modelo está bem prejudicado. Por quê? Por que que esse modelo está muito prejudicado? Ó, tá aqui, ó. Por que que esse modelo está muito prejudicado? Por que ele não acerta nenhuma das 9? Porque o desfecho ele é muito raro, tá? A gente pode fazer aqui uma curva ROC e tal, para ver. E aí ele vai me dizer que para eu maximizar a sensibilidade e especificidade, ou seja, a acurácia, eu tenho que usar um ponto de corte de 0.27. Se eu botar esse ponto de corte de 0.27 aqui, lembra que aqui antes, ó, o ponto de corte era de 0.5. Se eu botar o de 0.27, a gente pode ver... Opa, a gente pode ver se a coisa melhora, né? Melhora, mas muito pouquinho. Aqui ele consegue pelo menos acertar um, mas ele erra mais também, tá vendo? Então não tem muito santo que salve isso daqui não, tá? Depois eu vou mostrar um exemplo de eu vou mostrar um exemplo de uma random forest em um banco de dados do Kaggle, tá? Utilizando aí não é dicotômico, aí são três classes. É um banco de dados de qualidade de leite, que o leite ele é classificado como baixa qualidade, média qualidade e alta qualidade. E a gente tem o desfecho ele não é raro. E aí não ocorre esse problema de ter baixa sensibilidade, especificidade e tudo mais, tá? Então, esse seria o vídeo de floresta aleatória. Vou deixar alguns materiais a mais aí para vocês se deliciarem com esse modelo
de Machine Learning. É bastante código, né? Bastante código. Para quem quiser, deixa aí nos comentários que eu disponibilizo depois o código para vocês, tá? E é isso. O próximo vídeo eu devo falar aqui sobre... Eu faço para esse banco de dados o SVM, que é o Supporting Vector Machine. E eu faço também a regressão logística, eu não terminei. E eu faço também um KNN. Um método é o KNN, tá? K vizinhos mais próximos.